Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, o podcast que fala sobre o Prêmio Nobel, mas nunca leu Alice Munro. E estou citando Alice Munro porque hoje não estamos em Portugal e Brasil, mas em Portugal e Canadá, com o jornalista Carlos Bertazzo, acho que é o maior leitor de quadrinhos que eu conheço. Posso dizer isso, né, Carlinhos? Tem gente que lê mais, mas eu tento ler bastante também. Ano passado eu bati uns 100, mas eu vejo uns caras na internet que eles são doentes, eles leem 300, 400 e aposto que eles não lembram de nada. Pode ser. Bom, apresentando melhor, o Carlinhos é o nosso convidado de hoje no nosso programa especial sobre quadrinhos, sobre graphic novel, sobre Marvel e DC Comics, sobretudo. O Gabriel não está participando porque ele inventou de ler o Roberto Bolanho, o 2666, que tem só 900 páginas. Então ele pediu uma pausa essa semana para conseguir terminar a leitura da nossa série Vozes da Ursal até a semana que vem. Bom, convidei o Carlinhos porque é a pessoa que eu conheço que mais entende, mais comenta sobre quadrinhos nas redes, e acho que você pode falar aí um pouco o que você preparou, Carlinhos. Isso, tem duas coisas assim em relação a quadrinhos. Primeiro que vocês vão me ouvir muito falar em gibi, porque para mim esse que é meio que o nome, assim. Eu vejo muita gente buscar uma validação falando graphic novel, falando até banda desenhada, e é uma arte que não precisa de validação mais. Se você pegar agora, essa semana, por exemplo, foi anunciado o 38º livro do Asterix, comemorando 60 anos do personagem. Simplesmente a tiragem é de 5 milhões de cópias. Isso não é vendido, simplesmente a tiragem que eles vão ter certeza que eles vão vender. Eu acho que o livro mais vendido no mundo ano passado, tirando a Bíblia, eu acho que foi o livro da Michelle Obama, que vendeu acho que 3 milhões e 400 mil cópias. Então é quase o dobro. Uma arte que não precisa mais de validação, sabe? Tipo, pode falar gibi. Sim. Eu sempre tive a tendência de chamar de gibi aquelas revistinhas menores que eu lia quando criança, sei lá, Turma da Mônica. Eu confesso que eu nunca fui muito de ler, mas eu lia muito Tex, o faroeste lá. Os do Bonelli. Do Bonelli. Enfim, Batman, esses super-heróis. Graphic novel jamais quando tem aquela cara de livro, né? Tipo Persepolis, esses mais conhecidos de agora. Livro que para de pé, né? Sim, exato. E tem uma coisa assim, pelo menos na minha vida de leitor de quadrinhos hoje em dia, eu acho que eu tô meio que no lugar perfeito, roubando um pouco o raciocínio de um amigo meu, o Thiago, que é um dos donos da editora Comic Zone. Ele fala que aqui em Montreal é o melhor lugar para quadrinho que existe no planeta, porque a gente está a 40 minutos da fronteira com os Estados Unidos, ali a fronteira com Nova York. Então o Canadá está na rota da Diamond, que é o monopólio que distribui quadrinhos norte-americanos. Então tudo que é de Marvel, DC, Image, Valiant, tudo que você pode imaginar que o monopólio entrega no Canadá. E ao mesmo tempo a gente está numa província francófona que recebe tudo de quadrinho franco-belga em tempo praticamente real, junto com a França, junto com a Bélgica. Então eu desconheço outros países que tenham, assim, outros lugares que tenham uma oferta tão boa de quadrinho que nem Montreal. Não, e o melhor, tá perto dos Estados Unidos sem ser governado pelo Trump, né? O que é mais... Delícia. Você falou da França e Bélgica, eu tive na Bélgica agora. Eles têm um museu de quadrinhos lá em Bruxelas. É um negócio fantástico, é um museu assim com proporções enormes, pensando em algo como quadrinho, sei lá, que no Brasil talvez seja algo inimaginável, assim. São mais ou menos 3 andares num prédio super histórico lá de Bruxelas. Então eles falam de Tintin, os Smurfs. Eu não sabia que os Smurfs eram de lá também. Isso, tem um nome que para mim é impronunciável. E também aquele Lucky Luke, que sim, é super famoso. Isso, mesmo autor do Asterix, né?
França e Bélgica é uma coisa de louco em relação a quadrinhos, porque eles imprimem muito, e eles imprimem qualquer coisa. Tipo, eu estava vendo esses dias, tem um BD, né, um bande dessinée, sobre o assalto que a Kim Kardashian sofreu em Paris. Nossa. Tipo, eles colocam tudo, eles imprimem tudo que você imaginar. E eles imprimem muito, né? Tipo, pra você ter uma ideia, a França só tem um lugar que imprime mais mangá do que no Japão. E esse lugar é a França. Caraca, eu não sabia. O Japão também é um negócio surreal, né? As Não, livrarias lá são Japão andares é outra discussão, é impressionante a quantidade que se produz lá. Sim, e a quantidade que exporta também, né? Porque tudo faz sucesso, né? A gente Pokémon da vida, Naruto, esses... Isso, a gente vê uma ponta do iceberg, assim, quando Sim. você convive, assim, com a parte, assim, quando você vai ver as subdivisões que tem os mangás, assim, do mais infantil ao mais erótico errado, Aham. imprime tudo. E é um lugar que, assim, eu quase não tem um código de quadrinhos, né? Então eles imprimem tudo, pro bem e pro Sim. mal. E é engraçado, se você pegar assim, histórias que talvez em outros países terminassem num livro, como aquele Zen, Os Pés Descalços, o próprio Akira, lá no Japão, mesmo essas séries pequenas, ainda assim são séries de, sei lá, pelo menos uns 10 livros, né? Eu vou te falar que 10 é uma série pequena no Japão. Então, Eu o sou. Akira, se não me engano, acho que deve ser por aí, né? Akira, se eu não me engano, são seis. Não lembro, mas são uns livros grossos, assim. Sim, até Mas uns 8 mais ou menos, acho que no Isso. máximo. Isso. Eu não sou muito conhecedor de mangá, mas eu vejo assim o que sai, eu vejo em lojas, tudo, e eu vejo coisas tipo One Piece, que é acho que é o mangá mais vendido há muitos anos no Japão, assim, há muitos anos no Japão, e tá, sei lá, no número, sei lá, 57, longe de acabar. E é Caraca, tipo grossinho, não é um trocinho de 30 páginas, não. é grande. Eu comprei, eu não li muito mangá, confesso. Eu lembro de ter lido esse Gen, Pés Descalços, que é sobre a bomba de Hiroshima. Uhum. Eu comprei um do Naruto em japonês só para ter quando eu tive Dá pra ter, né? no Japão. E obviamente eu não li porque eu não falo japonês. E eu comprei aqui em Portugal, que tem muito espalhado pelas livrarias aqui, o Death Note, que acho que virou até série no Netflix, ou virou filme, Isso. alguma coisa. Virou filme, até bem mal falado, assim. Eu nunca vi. São todos muito populares, assim. Eu leio muito pouco mangá, porque mangá tem uma dedicação, às vezes, de 50 volumes, e você Sim, precisa de sim. espaço, e eu pego mais coisas nas bibliotecas também, porque mangá acumula muito em casa. E é um acúmulo visível, assim, não é um acúmulo de um encadernado de 120 páginas que é fininho, é um acúmulo Sim. bom. Tanto que eu sou louco para ter umas edições completas do Tezuka, Ayako, ou os três Adolfs lá, mas Eu tenho esse Cara, Adolf também, acabei de lembrar. isso, é muito bom, é muito bom. E eu tenho. Tezuka é gênio, né? Então Uhum. eu tenho vontade de ter, mas eu ainda tô esperando, assim. Eu seleciono muito mangá, justamente porque eu não sou conhecedor, eu vou nas indicações. Eu menos ainda. Mas enfim, o que que você preparou para hoje para falar aí? Assim, eu tentei pegar 5 coisas assim relativamente novas ou coisas que ainda estão saindo. Então pode falar aí que hoje é você quem entende, você que tá no comando. Beleza, e quando terminar se você quiser encaixar alguma coisa, dos seus prediletos, fica Sim, tranquilo, afinal você me convidou aqui, mas você tá que ok. você Vou dando meus comanda. pitacos aqui ao longo do. Tranquilo. A primeira coisa que eu tinha para falar é o que eu considero o melhor, não só eu, mas eu acho que muita gente considera a melhor graphic novel da atualidade. Essa graphic novel ganhou o Eisner e ganhou o Angoulême.
o Eisner nos Estados Unidos, o Angoulême na França. Então, se essa graphic novel fosse um filme, ela teria ganhado o Oscar de melhor filme e a Palma de Ouro em Cannes. Então eu tô falando de Minha Coisa Favorita é Monstro, que é da Emil Ferris, e saiu no Brasil esse ano com esse nome, é My Favorite Thing is Monsters, em inglês, no original, e Minha Coisa Favorita é Monstro na versão nacional, saiu pela Companhia das Letras. É um quadrinho tão complicado que eu acho que seria muito complicado sair por uma menor, porque eu vou explicar. Primeiro, o quanto ele é inédito assim para mim, ele é inteiro, são 400 páginas desenhadas com caneta Bic. Caraca! Caneta Bic. Ele é desenhado, pintado e letrerado em caneta Bic. Tudo. Caraca. Mas é tudo de uma cor só? Ou... Não. Tudo. É aquela Bic 4 cores. Tudo Bic, quatro cores. Inclusive, a Emil Ferris, ela reproduz museus e quadros consagrados com caneta Bic. Então, é uma coisa de louco, mas eu acho que a história por trás dessa HQ é ainda mais de louco ainda. A Emil, ela é de Chicago, e durante, assim, nos seus 30 anos, assim, há uns anos atrás, ela foi picada por um mosquito e pegou a febre do Nilo. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas confesso que não saberia explicar. A febre do Nilo é como é que eu vou explicar? É um primo da dengue, do Zika, só que é um primo tão desgraçado que, tipo assim, o mosquito picou e ela perdeu o movimento dos braços e das pernas. Caralho, é tipo uma chikungunya, então. Tipo, isso. E ela era modelista e escultora. Ela fazia, se eu não me engano, o McLanche Feliz, sabe? Os bonequinhos. Então ela não era artista de desenho. Só que aí como ela estava paralisada, ela entrou num curso de escrita criativa e começou a desenhar o que ela estava praticando, e ela viu que terapeuticamente ela conseguiu usar aquilo, e ela começou a fazer uma graphic novel de 30 páginas, só que começou a dar certo, e ela fez uma graphic novel de 400 páginas na caneta Bic. Então essa já é a primeira dela? É a primeira. A primeira dela são 2 volumes, e eu falo que esse quadrinho é único pelo fato, porque assim, as condições que levaram a esse quadrinho nunca mais vão existir, porque ela foi reaprendendo a desenhar e ela foi reaprendendo a ter movimentos durante o processo. Então, ela não vai voltar a ter, agora que ela está recuperada, aí ela vai fazer o volume 2, ela não vai ter, quer dizer, ela vai continuar uma brilhante artista, mas ela não vai ter a mesma técnica de criação. Exatamente, uma técnica de quando ela lutava para ter o movimento. Caraca, então é fantástico. E eu tô louco para quando ela lançar o segundo volume. Muito rapidinho a história. Por que uma caneta Bic? Porque a personagem, que é uma criança, desenha um diário sobre uma mulher que desapareceu no prédio dela. A mulher desapareceu de uma maneira violenta, e ela vai desenhando na caneta Bic a investigação dela. Ela finge que é uma detetive. Sim. E aí ela vai desenhando, e ela adora filme de terror, literatura pulp, então ela vai refazendo livros clássicos de terror, tudo na caneta Bic, e ela vai contando a história dessa investigação que é uma garota de 10 anos fazendo. É fantástico. E, tipo assim, é o tipo de quadrinho que você vai ficar, tipo, lendo e folheando. Tem texto pra caramba, e cada página você fica parado uns 5 minutos. Caraca. É bem impressionante. Como eu falei, são 2 volumes. O segundo tem pré-venda, mas como ela demora para fazer, não espere isso no próximo ano. Mas é uma coisa assim, tipo, do outro mundo, assim. É muito, muito legal. Agora ela tá muito badalada porque ela simplesmente está ganhando todos os prêmios. Eu acho que o único prêmio que ela perdeu, completamente injusto, foi o Hugo Awards de literatura e fantasia. Foi o único que é o principal? É o Eisner? O Eisner é o principal do mercado americano, e o Angoulême é o principal do mercado europeu.
Só que é aquela coisa, né? Tipo assim, tem gente que acha que Cannes vai falar o melhor filme mesmo e o Oscar é só produto. Sim, Então, entendi. isso funciona para quadrinho também. Bom, Eu ela não ganhou os concordo, dois, mas ou funciona. seja, ela zerou todos os Ela prognósticos ganhou, do que é bom, né? ela ganhou tudo, tudo, tudo. Ah, tá bom. Aliás, a gente não fez a nossa provocação de quem vai ser o primeiro quadrinista ou desenhista ou roteirista de quadrinho a ganhar um Nobel, hein? Olha, o ano passado já teve um que foi indicado ao Man Booker, né? Isso. O Sabrina. Isso, Não, do não. Nick Snarzo. É muito bom, aliás, muito bom. Ah, sim. Eu não li ainda. Olha, se eu fosse apostar em alguém, talvez eu apostasse no Art Spiegelman, talvez. Eu acho, sinceramente, que ele tinha que ter ganhado já. Ele ganhou o Pulitzer, né, Sim, sim, pelo pelo mouse. Mouse. E eu acho assim, se hoje em dia tem alguém vivo que possa ganhar um Nobel para quadrinho, é só quadrinho, porque eu acho, até hoje eu acho que o Neil Gaiman um dia vai ganhar, mas o Neil Gaiman ele tem uma carreira gigantesca de televisão, literatura, quadrinho, Sim. então quando ele ganhar, ele vai ter a gama dele é muito maior, mas eu acho que só tem duas pessoas com cara de Nobel que podem ganhar, que é o Art Spiegelman e o Joe Sacco. Ah, o Joe Sacco também é muito bom. Eu li, o Joe Sacco é um dos que eu li tudo, até por conta do que ele fez sobre a Guerra da Bósnia, né? Por conta do livro que eu fiz. Ele me ajudou, os livros dele me ajudaram a fazer muita pesquisa de local, enfim, entender algumas partes do conflito. E o Art Spiegelman escreveu o Maus, que para quem não conhece uma espécie de que assim, de a lista de Schindler dos quadrinhos, né? Sim, Ele por aí. retrata a vida do pai, mas também conta o processo de criação dos quadrinhos e todas as questões com que ele encontrava, com que o pai se tornou e o processo de criação. O pai dele foi sobrevivente de Auschwitz e, enfim, o quadrinho é sobre isso. Ele reproduz cada personagem de uma maneira, como ratos, como porcos, acho que como cachorros, né, como gatos. Os nazistas são gatos, os judeus são ratos, Uhum. os austríacos. Não. Quais são os porcos mesmo? Eu não São. lembro, acho que são os franceses, talvez. Isso, acho que é isso. E então ele vai fazendo essa coisa que lembra muito quadrinhos clássicos, assim, com os personagens como animais, assim. E especialmente o Maus, é uma coisa muito assim de. Ele perdeu a família inteira em campos de concentração ou no gueto, né? Porque ele ficou no Uhum. gueto. Então, ele perdeu todo mundo e mesmo quem sobreviveu, você vê no pai dele aquela coisa, o pai dele se tornou sovina. O pai dele era Sim. uma pessoa muito, muito pródiga e se tornou sovina por conta de tudo que ele sofreu, de tudo. Então, é um estudo psicológico muito bom e é muito premiado, mas eu acho que se um dia alguém na academia sueca for olhar, deveria olhar ali. Sim, sim, é muito bom. E ele tem um sobre o 11 de setembro também. Enfim, ele tem uma E obra. ele uma- tem, chama A Sombra das Torres Ausentes, se eu não me engano. Isso, exato. É, É, mu- isso, é isso muito ali. bom. E o Joe Sacco, Guerra da Bósnia, conflito Israel-Palestina, também tem bastante coisa. E, inclusive, ele ganhou ou ficou naquela shortlist do Pulitzer também, o Sim. Sacco, com Palestina, né? Eu acho que foi o Palestino, sim. Sim. É. Ele é muito bom em narrar terras conflagradas e gente sitiada, né? Ele Aham. é muito bom nisso. E os desenhos dele também, ele ocupa todo o espaço da página, ele tem falas espalhadas pela página, é de fato um livro, né? Você também perde ali uns 3, 4, 5 minutos em cada página, não é um quadrinho que você vai passando com aquela cara de quadrinho, é tipo o Persepolis. O Persepolis tem cara de quadrinho, né? São os Tem cara, tem bloquinhos cara. ali que você vai.
Esse, Você sabe o que é meio, esse, você sabe o que é fim. É. sim, sim. Esse não. Esse você tem que, você se perde um pouco ali até você se encontrar. Ele tem toda uma linguagem. O próprio mouse também é bem definidinho ali, é fácil, é mais fácil de ler, embora o conteúdo seja É. muito denso. Mas o Joe Sacco não, ele brinca com essa coisa também de para onde eu olho primeiro, né? O que eu leio primeiro, enfim. E é Começa curioso, né? é curioso, É, é, começa um pouco confuso, mas depois que você pega o ritmo, você se encontra. ele meio e ele também meio que provoca o jornalismo também, porque ele não faz uma coisa muito mastigada. Isso é interessante. Sim, sim, sim. É. Bom, posso passar para o próximo? Pode, vai lá. Como eu falei do minha coisa favorita é Monstro, é o quadro. Se você tiver que comprar só um quadrinho esse ano, compre o Minha Coisa Favorita é Monstro, mas você também tem que comprar um quadrinho nacional, porque tem muita gente boa fazendo quadrinho Aham. nacional. E o segundo que eu vou falar é um quadrinho brasileiro. Ele saiu no exterior também, mas ele é originalmente brasileiro. É o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Saiu pela Veneta, no Brasil, e ele é uma história sobre o Quilombo dos Palmares. Interessante. Que ele chama Angola Janga porque o conjunto de quilombos que formava as nações ali em Palmares os escravos fugidos chamavam de Angola Janga, que é Nova Angola, Uhum. no dialeto e no idioma. E para mim, é um quadrinho muito importante que saiu no Brasil, porque pelo seguinte, uma que a gente vê muita coisa muito hermética sobre as histórias dos escravos e as histórias do Quilombo dos Palmares. E ele conseguiu fazer uma coisa super profunda, mas também super fácil de se ler e super fácil de se entender e com licenças poéticas necessárias, mas que não atrapalham. Ele pega, assim, basicamente a parte pré-zumbi e a parte que o zumbi se torna uma liderança que pode não ser uma liderança, vamos dizer assim, monárquica, não, se eu posso usar essa palavra, mas ele Aham. é uma liderança de respeito. Ele se torna respeitado e pega até a morte dele. Então eu achei Tá. importante. O Marcelo de Salete, ele escreveu um outro quadrinho que chama Cumbê e que ganhou o Eisner, ganhou o que seria o Oscar dos quadrinhos de edições estrangeiras. Então, Maneiro. só que o Cumbê é um livro fininho. Quando eu li, eu falei assim, nossa, eu queria saber mais sobre Palmares. E aí, quando eu comprei e li Angola Janga, que é bem grosso, eu me senti satisfeito, sabe? E ele é um cara, eu acho que ele levou 6 anos para fazer o Angola Janga, e ele pesquisou muito, isso foi quase um trabalho universitário dele, assim, e no final ele fez um dicionário, ele fez mapas, é bem Maneiro. completo. Tipo, você termina o gibi e tem ainda umas 30 páginas pra você. Bom, Você lembra de algum próximo. quadrinho nacional que você goste, assim? Tem sim, Carlinhos. Eu li recentemente um livro do Marcelo Quintanilha. Na verdade, isso nem é um livro no Brasil. No Brasil, eu até comprei ele aqui e descobri que tinha ele no Brasil, porque é um livro do Quintanilha que eu não tinha lido ainda. É o Fealdade de Fabiano Gorila. É uma história que aqui em Portugal foi lançada como livro que conta a vida de um sujeito que morava. Agora não me lembro se é em São Gonçalo, acho que é São Gonçalo, que depois virava jogador do Fluminense. Começava uma guerra na rua, acho que era a morte do Vargas, e o dia que ele ia fazer o teste do jogo, o Vargas morria e ele não conseguia chegar para fazer o teste. É uma história bem interessante e os desenhos dele são. A impressão que dá é que ele tira uma foto e desenha, sabe? Não, De tão ele é muito realista realista. que é. Me Esse lembra muito foi quadrinho o. francês. Desculpa? Me lembra bastante quadrinho francês, sabe? Aquela coisa bem. Eles não precisam muito te mostrar a ação, sabe? Fazer Sim, linha de ação, nada. Eles simplesmente te mostram ali e você sabe que aquilo está se movimentando. exato, exato. Esse é bem perfeito. E esse é até em preto e branco que foi lançado aqui. Eu não lembro se no Brasil ele é em preto e branco também.
Mas eu gosto muito dele porque os desenhos realmente são fantásticos, assim. Então agora a gente continua aí com Carlinhos, a terceira indicação, né? Isso, a gente falou muito em quadrinho mudo, né? Quadrinho quase mudo. E eu tenho para indicar uma coisa muito legal, assim, é um cara que tá tendo, um cara francês que ele está tendo meio que o momento dele no Brasil, junto com Uhum. outros autores como Fabien Tomé, e é o que eu tô falando do Christophe Chaboté. Ele assina só como Chaboté e Aham. ele é um cara muito bom, ele sabe mostrar o quadrinho, assim, ele não precisa muito usar texto, ele tem um quadrinho completamente mudo que chama Um Pedaço de Madeira e Aço, que é a biografia de um banco de praça. Caraca. Fantástico, assim, tipo, é um quadrinho também bem grosso, com umas 500 páginas, mudo, não tem uma palavra, com os personagens que se repetem naquele banco de praça, e Aham. você se pega completamente emocionado em determinados momentos, sem ler uma palavra. Você simplesmente vai vendo, vai vendo, vai vendo, aquilo vai uma coisa vai se juntando com outra, e é bem emocionante. Maneiro. Ele adaptou também com muito pouco texto, também Moby Dick. Eu Ah, acho, sim. Sim. eu acho que é uma das adaptações de Moby Dick mais famosas, assim. Eu acho que muita gente prestou atenção nele por causa de Moby Dick. E o que eu tenho para falar é um quadrinho que chama, no original é Tout Seul, né? É Aham. Solitário. Foi lançado no Brasil pela Pipoca Nanquim, que para mim hoje em dia, a editora brasileira que tem o melhor catálogo. Assim, Ah, boa. é claro, Companhia das Letras tem umas coisas fantásticas, mas são aqueles clássicos que já estavam comprados há séculos. Sim, sim. A Pipoca Nanquim está buscando gente que nunca foi lançada no Brasil inexplicavelmente, e ao mesmo tempo trazendo gente boa, nova. E no caso do Chaboté, no caso do Solitário, a premissa básica: você tem uma ilha com um farol no meio do oceano, você tem um cara que vive lá 50 anos já, e ele nunca viu a civilização. Ele nasceu naquele, Caraca. ele nasceu naquele farol, e ele está sozinho, por isso solitário do nome do título. Aham. O único contato dele com a civilização é um pescador que vai uma vez por mês e deixa uma caixa de suprimentos. E Caraca. esse pescador não conversa com ele, o pescador passa a ter um assistente que começa a ficar curioso, mas o que é fantástico desse livro é que imagina uma pessoa que nunca viu a civilização e ela tem flashes do que é a civilização. Então ela tem um cartão postal de um lugar onde ela não conhece. Ela tem um Ah, sim. livro, ela tem um dicionário com palavras que não fazem muito sentido, mas que ele consegue começar a conectar coisas através do livro. E uma janela que ele vai vendo o que ele vai imaginando. É fantástico, assim. Eu não posso falar muito, porque eu acho que, assim, se der spoiler, rouba um pouco da Da experiência, história, sim. mas é muito bom, e é um tipo de livro, sabe aquele tipo de livro que, como ele não tem palavras, você sente o resto, sabe? Você cheira o livro, você ouve o mar, Aham. Sim, sim. ele fala muito mais com você sem palavras, sabe? Você falou de adaptação, que ele adaptou o Moby Dick. Eu li uma adaptação muito boa também, do Bom Dia Tristeza, da Françoise Sagan. Não sei se você Não, não, não li. já viu. Françoise Sagan, né? A Uhum. autora francesa, é um livro francês. Foi lançado, é bem estilo Quintanilha, assim, os desenhos muito, muito reais. É bem boa também. Eu já tinha lido o livro e consegui achar esse quadrinho aqui. Eu acho que ele foi lançado só em francês aqui em Portugal, porque eu li no original, acho que não tem tradução ainda. É Bonjour Tristesse. Ah, Minha que legal, pronúncia em francês não é maravilhosa, mas é isso. eu vou dar uma olhada. Vamos pro próximo? Sim, vai lá. Os dois últimos aqui que eu vou falar, eles estão mais assim. É o quadrinho que você vai achar na Comic Shop desse mês.
Então, tipo assim, eles estão muito presentes na cultura popular e eles estão muito presentes no mercado. Então, são muito fáceis de achar e são quadrinhos mais, assim, pra galera, sabe? Eles não são... Eu não preciso convencer alguém a ler. Eles já meio que Aham. vêm prontos, assim, porque eles já estão com uma reputação muito boa. Um deles que, para mim, hoje em dia é o maior, ainda é o maior fenômeno editorial de quadrinhos agora, nos últimos, sei lá, desde 2011, assim, chama Saga, não sei se você conhece. Não, não conheço. Saga é o seguinte, a Saga é do Brian K. Vaughan, que é um cara, assim, ele é super prolífico, assim, ele fez Ex Machina, ele fez o Y, The Last Man, o Y, o Último Homem, que é a história do último homem no planeta que só tem mulheres. Ah, É uma premissa que muita gente podia fazer errado, ele fez bem. Então ele fez o Saga. Saga basicamente é assim, é bem assim, é aquela premissa bem fácil. Romeu e Julieta com Star Wars. sim. Você tem um casal interracial, a Alana, que é de são criaturas que têm asa de vespa, e você tem o Marco, que é uma raça que eles são meio uns cabritos. E eles Aham. estão em guerra há décadas, eles estão em guerra há milênia, e, eles se apaixonam, eles são de artilharia, ambos de artilharia, de infantaria, eles se apaixonam, têm uma filha, e essa filha, ela é o produto da guerra. Então, tipo assim, ambos os lados querem apagar esse defeito da guerra. E Aham. aí vira um road movie espacial. É uma ópera espacial fantástica. Vende muito, porque é um quadrinho adulto, que vende muito, que não é de super-herói, mas é o quadrinho que, tipo assim, o seu amigo hipster lê e o seu amigo que gosta do Batman lê porque ele não quer ficar fora da galera. Sim, Então, sim. a saga tem uma penetração impressionante. É o quadrinho que quando você vai numa comic shop, você fala assim: "Ah, eu não entendo nada de quadrinho. O que que eu tenho que ler?" O cara vai dar o primeiro volume de Saga para você. O Crivella censuraria Saga? Censuraria? Nossa, se ele soubesse? Então é Ó, bom. nossa, ainda mais que é um quadrinho que celebra a diversidade, sabe? Você tem Aham. personagens, você tem personagens transgênero, você tem mulheres trans, você tem homens trans, você tem criaturas que você tem um dos livros, ela está no 9º volume, nos Estados Unidos, ela está em hiato agora, parou num cliffhanger e eles tiraram um ano de férias porque eles podem. Caraca. A editora não Aham. falou uma palavra, porque Caraca. é muito, né? Eles tiraram um ano de férias. No Brasil sai pela Devir, eu não sei, eu acho que ele deve estar no capítulo 8, eu acho. Estados Entendi. Unidos está no 9. E tem um capítulo só sobre a Lana indo num planeta que é o planeta que faz abortos no Caraca. universo. Então com certeza seria censurado pelo Crivella. O que Então, mostra que é um bom livro. é aquele tipo de quadrinho que, tipo, ele parece inofensivo, ele parece um quadrinho normal, mas ele tem muito a te dizer. E ele é da Image Comics, que para mim é a terceira maior editora americana, perde só logicamente para Marvel e DC. Só que é a editora que tem os melhores escritores. Então ela é a melhor editora americana. Entendi, entendi. Tudo quando você vê Image Comics, dá uma aposta que é bom. Assim, é um fenômeno editorial por causa disso. Tranquilo. Bom, e o último, né? O último, eu acho que a gente, tipo assim, a gente tem que falar de super-heróis porque nos últimos na última década, talvez um pouquinho mais, a gente vai no cinema para ver super-herói. Aham. Eu conheço gente que vai no cinema 4 vezes por ano, os 4 filmes são de super-heróis. Por mais que o Francis Ford Coppola e o Scorsese esperneiem. Ia é, falar isso. O que que você é, acha da declaração talvez dos dois maiores eu, diretores
de filme de máfia, pelo menos. Eu acho, sinceramente, que eles podem falar o que eles quiserem por dois motivos. O primeiro motivo é porque eles são o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola, e o segundo motivo é porque eles são velhos, e velho fala qualquer coisa. Eu não vejo a hora de ficar velho e eu poder tratar as pessoas mal, sabe? Tipo assim, tipo, ficar Xingar os velho. outros na rua. Fica aquele velho que fala as coisas e as pessoas falam, releva porque ele é velho, sabe? Sim, Então, sim. tipo, eles têm todo o direito de falar, mas eu sinceramente acho que eles estão errados porque o cinema emociona, o cinema tem um propósito e o cinema leva a gente para ver e não está desqualificando o público, assim, eu acho que assim poderiam dormir sem essa, sabe? Bom, e bem ou mal o cinema precisa vender também, e filme de super-heróis vende pra cacete, né? Então, Nossa, é o filme ajuda. atualmente a maior bilheteria do planeta, né? A gente pode chamar do cinema Samuel L. Jackson, né? Samuel L. Jackson faz Pulp Fiction, mas também faz filmes só para pagar as contas, né? Exatamente. Aqueles filmes direto da HBO, filme para TV. Ator que faz filme para TV é porque tem que pagar as contas no final do mês. Então, às vezes você Os lança caras um ganham por filmezinho de episódio, né? super-herói aí. Exato. E outra coisa, me choca muito alguém falar que um filme não emociona. Quem é você para falar que aquele filme determinadamente não emociona, sabe? É, Gente, a emoção é cada um que sente, não tem muito o que. exatamente. É. Então para falar de super-heróis, eu peguei assim uma coisa bem fora da curva, mas que vendeu muito, segurou a Aham. Marvel nas costas num período de venda meio esquisito, que é a poderosa Thor, que é Ah, você pegar um personagem consolidado, consolidado no cinema, inclusive. sim, sim, sim. O Thor já era o Thor do cinema quando a poderosa Thor apareceu. O que acontece? No início dessa década, a Marvel tinha um editor-chefe que chamava Axel Alonso, que ele era um cara bem para frente, assim, e ele queria investir em diversidade e foi ele que criou aquela coisa de você ter o Capitão América negro, que até o cinema foi atrás. Aham. E ele queria ver diversidade. Aí começou aquela babaquice de pessoal falando que a Marvel tá lacrando, quem lacra não lucra, aquela besteira de sempre. Sim. Mas ele quis investir em diversidade, só que ele não quis simplesmente mudar na canetada um personagem e todo mundo falar, ele simplesmente colocou o Thor mulher. Ou pior, ou simplesmente ele colocou o Thor ali como um qualquer e a outra como Thor, mas ela é a namorada dele. Não. Ele tentou fazer isso assim. Ele em todo momento falou: essa personagem é o Thor. Trocando em miúdos, o autor que pegou o quadrinho do Thor chama Jason Aaron, que é meio um menino Uhum. de ouro da Marvel. Ele faz muita coisa para Image Comics também como autor, mas na Marvel que ele ganha dinheiro. E ele e o Russell Dauterman, que é o desenhista, eles pegaram a seguinte premissa: o Thor, como a gente conhece, o lourão lá bonitão, ele se torna indigno do martelo. Ele não consegue levantar mais o martelo. E por um motivo que está na história, que vocês leiam. Aham. E nesse momento você tem a Jane Foster, que no filme a Natalie Portman. Sim. Ela é interesse romântico do Thor e ela tá morrendo de câncer. E ela encosta no martelo, se torna o Thor, se torna o Thor deixa de ser digno e ela passa a ser digna. Então ela passa a usar o manto de Thor, só que tem aquele catch de, tipo assim, enquanto ela tá com o martelo e sendo a poderosa Thor, ela não pode se tratar do câncer. Então, Ah, sim. a tendência que tem, ela não vai fazer quimioterapia, ela só fica. E ela tá cheia de coisa para resolver no universo, e ela vai piorando, piorando, piorando. E eu não preciso nem falar que é spoiler, mas, tipo, você tem o primeiro volume que é a Deusa do Trovão, e o último volume que é a morte da poderosa Thor. É igual. Será que ela morre? Tipo, tá na capa. É. Agora, tem uma coisa também. É a morte da poderosa Thor, mas ninguém morre em história de super-herói. Sim. Então, É. um dia volta. É sempre assim, um dia volta. E, Exato.
o legal é uma história muito legal, revitalizou o personagem, trouxe muita mulher para o quadrinho, trouxe muita leitora e vendeu muito. Vendeu, tipo assim, tinha uma época que a Marvel vendia muito Star Wars e muito Poderosa Thor. Então, ali, não pode falar que a Marvel lacrou e não lucrou. Lucrou muito. Entendi. Tanto que o próximo filme do Thor, que é a continuação do Thor Ragnarok, vai se chamar um nome horroroso, mas é bonito em inglês, mas parece uma música do Vando em português. Ele chama Love and Thunder. Amor e Trovão. Amor e Trovão. É. Então, bem tipo assim... Vando mesmo. É uma calcinha na capa. É uma calcinha na capa, né? Então, esse filme vai trazer a Jane Foster como poderosa Thor e o Thor, de alguma maneira que a gente não sabe ainda, o filho do Odin, de outra maneira. Sabe uma coisa legal de quadrinho de super-herói? Por isso que eu falo assim, façam seus filhos lerem. É claro, todo mundo vai ler Turma da Mônica. Turma da Mônica é uma coisa onipresente no Brasil. Mas façam seus filhos também curtirem super-herói, porque eu li muito super-herói. A minha geração leu muito super-herói quando eu era moleque. E aí, quando a gente tá ali quando a gente tá naquela fase que a gente começa a ter vergonha de ler quadrinho, mas a gente não para de ler, sabe? Que a gente lê escondido, assim, e depois quando você tem 20 e poucos anos que você paga suas contas, você quer que todo mundo se dane, você meio que para na sua adolescência de ler um pouco de super-herói e começa a ler graphic novel, umas coisas, aí vou ler Mouse, vou ler Watchmen, vou ler V de Vingança, sou politizado pra caramba, e aí você aprende muita coisa, e aí você volta a ler super-heróis, mas você seleciona muito melhor. Entendi. É muito legal, assim. A Thor é muito legal. Hoje em dia o Hulk... Ficar velho é uma maravilha. Tu pode falar merda, você aprende, começa a comprar quadrinho bom, não fica lendo qualquer besteira. Tem velho que fica mais reaço, a gente fica melhorzinho. Tem velho que lê Olavo de Carvalho, mas enfim, faz parte. Nem todo velho é fofinho, né? Não. É uma piada recorrente que eu faço com a Mariana, a minha mulher, que ela fala às vezes, nossa, que velho fofinho. Eu falo, você não conhece ele. Vai que o cara votou no Salazar quando era mais. Você não sabe se ele fugiu da Alemanha depois do... Ele era militar, fugiu da Alemanha depois da guerra e se escondeu na Argentina, pô. Exato, Então, mas, enfim. Então, basicamente, esses são os 5 que eu tinha para falar. Só recapitulando, a minha coisa favorita é Monstro, da Companhia das Letras. Angola Janga, do Marcelo de Salete, que saiu pela Veneta. Solitário, do Chaboté, que saiu pela Pipoca e Nanquim. Saga, que sai no Brasil pela Devir. E a Poderosa Thor, que sai pela Panini, que é a fábrica, é o McDonald's dos quadrinhos no Brasil. Sim. Bom, eu vou indicar mais um, então, para a gente encerrar essa lista, que foi o Histórias do Bairro, que eu li em 2018, que é do Gabi Beltrán e Bartolomé Segui. Eles são espanhóis. E ele faz meio autobiográfico sobre a adolescência dele, o início da entrada naquela parte da nossa vida que a gente começa a fazer merda. E é muito bom o quadrinho. São histórias assim, é uma coisa meio uma mistura de Apanhador no Campo de Centeio com Kids e essas referências que a gente tem assim de adolescência. E é muito bom, vale a pena. Foi lançado aqui em Portugal pela Levoar. E, enfim, recomendo. Ele ganhou... O autor é vencedor do Prêmio Nacional de Cómic. Foi nomeado para o melhor álbum no Salão de Cómic de Barcelona e ganhou o Prêmio de Cómic da cidade de Palma. Eu queria só terminar, se eu puder, só indicando umas editoras, tudo bem para você? Sim, claro. Assim, editoras assim, claro, Companhia das Letras, tem muitas editoras grandes, mas são editoras grandes, são corporações, e eu acho legal, porque no Brasil tem muita editora hoje em dia que a editora é feita de pessoas.
e geralmente são pessoas que ou leem muito quadrinho ou sempre trabalharam com quadrinho e estão realizando o sonho pessoal de ter uma editora e lançar muita coisa boa e conseguir lançar, sabe? Gente que lança diretamente, não tem distribuição, mas vende diretamente pela Amazon, então consegue burlar o estrangulamento da distribuição. Então, é gente mesmo fazendo quadrinho. A primeira que eu tenho que citar, que é como eu falei, é o melhor catálogo hoje em dia de quadrinho no Brasil, que é o Pipoca e Nanquim, de São Paulo. Eles são a editora que lança, para você ter uma ideia, Esteban Maroto, o espanhol. Eles lançam tudo dele. Serpieri, de quadrinhos eróticos italianos. Eles lançam tudo do Chaboté, lançam Manu Larsenet, do francês, e Philippe Drouillet. Então, quais editoras no Brasil que tem esse catálogo, sabe? Tipo, sim. gente muito importante na Europa, e alguns também dos Estados Unidos, mas muita gente importante na Europa. A segunda editora é Veneta, que ela lançou Angola Janga, mas ela também tem Moebius, que a gente não precisa falar de Moebius, né? Mais do que conhecido. Moebius e Jodorowsky eles lançam, então, tipo, o pacote completo, né? E eles também lançam uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eles são a editora brasileira de quadrinhos do Manifesto Comunista e de Gramsci. Maneiro. Então, aprovada. Tipo, aprovada, né? Pode mandar o pacotinho para casa, né? Sim. A terceira editora, a Mino, se eu não me engano, é de São Paulo. Eles são mais moderninhos, assim, eles lançam umas coisas mais hipster, mas muito boas e com muita penetração. Eles são a editora que mais lança o canadense Jeff Lemire, que é um especialista em romances rurais canadenses, assim. Ele é muito bom, um autor fantástico. Eles lançam Box Brown, que é um americano malucão que desenha como se tudo fosse gráfico. Ele fez, o último livro dele é sobre maconha. É a história da ilegalização da maconha. É a história de como a maconha era tranquilaça, tanto na Índia, no Império Azteca, e ela foi virar coisa de bandido por puro racismo nos Estados Unidos. Sim. Muito bom, chama Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos. E eles também têm uns caras nacionais muito bons, como Chico com K, que também vale muito. Ele fez um quadrinho que chama Lavagem, que é muito bom, e um que chama Três Buracos, que foi lançado esse ano, que é fantástico. Eu comprei e tá na casa da minha mãe, eu não consegui ler ainda. E a quarta é a editora Figura, que rapidamente eles lançam Top, que é o Sérgio Top, né, italiano, que para muitos é o maior quadrinista do mundo, e para muitos que eu digo assim, tipo, Stan Lee gostava do Top, então, tipo assim, ele... Stan Lee talvez seja o mais conhecido, né, É que Stan Lee foi também... Ele é o mais conhecido, mas ele também é um cara que ele soube vender a Marvel e vender a si próprio, né? Então, eu brinco, assim, eu falo sempre para todo mundo que o Stan Lee ele é o Homero dos nossos tempos. Ele criou uma mitologia que a gente discute, sabe? Pode ser. Ele criou os heróis mitológicos da nossa cultura, sabe? Da nossa geração. Daqui a 3.000 anos vão estar discutindo se o Stan Lee realmente existiu ou não. Talvez. E por último, é uma editora bem nova, tem 2 lançamentos, é a editora Comic Zone, mas eles têm 2 lançamentos que são, tipo assim, o maior quadrinho do Canadá, que é do Michel tem um nome, Michel Rabagliati, que ele é quebecois, ele já ganhou Angoulême, e ele talvez seja o maior quadrinista franco-canadense. Essa editora lançou isso no Brasil pela primeira vez, e eles lançaram também o Eternauta, parte do Eternauta, que é do Brescia e do Osterheld, que é o maior quadrinho argentino. Sim, esse eu conheço. Esse acho que eu já li algum volume dele. Tipo, só os nomes que eu falei aqui que essas editoras lançam. É impressionante como alguns desses nomes nunca foram lançados no Brasil. Tipo, você chegar em 2019 e o Drouillet nunca ter sido lançado no Brasil.
Tem um canadense que eu li bastante coisa dele, que é o Guy Delisle, não sei se é assim que Ah, fala. sim, ele é muito bom. Ele é daqui da cidade do Quebec, eu acho. Ah, é? Ele Ele é eu sei que daqui. ele é do Canadá francês, né? Ele fez Pyongyang. Pyongyang, Shenzhen, Crônicas de Jerusalém, eu li esses três. Não sei, O acho que eu li último eu mais não li, algum. que é o do Refém, que é a única história que não é com ele. Ah, sim, eu É não. um amigo Eu dele li um sequestrado. sobre o Mianmar, se não me engano. Ah, sim. Crônicas da Birmânia. Crônicas da Birmania. Mas esses Isso. todos estão com ele como protagonista, se eu não me engano. Sim, E sim, sim. esse último, que é sobre um refém, é um amigo dele. Mas é muito bom. Ele é realmente é uma. E ele foi bem lançado no Brasil. Ele você acha fácil. Sim, é muito fácil. Esses livros dele são basicamente uma série sobre as viagens dele pelo mundo, acompanhando a esposa dele e escrevendo quadrinho, ou a esposa acompanhando ele, né? Dependendo do lugar. E Pyongyang é muito bom e é muito engraçada. É muito bom, é muito bom. Ele é engraçado, ele tem um humor assim meio mal-humorado, mas é bem interessante. É muito Não, bom. eu adoro essa coisa dele, né, na Coreia do Norte, meio que enganando o guia e podendo Sim, ser morto. sim. É bem interessante. Então, só para terminar, ô Carlinhos, qual que é seu Uhum. quadrinho preferido? Assim, pode ser um livro, pode ser uma edição de uma Ah, história, de uma série. eu, é muito chato falar isso, porque eu sempre falo Sandman, né? É, tipo, é muito. Ah, É sempre o cara, você vai parar um cara na rua ali, vai perguntar o quadrinho predileto dele, e o cara vai falar que é Sandman, sabe? Foi um quadrinho muito importante que, na nossa. Eu lembro, eu lembro de. Eu era criança, muito pequeno, o Sandman saía pela editora Globo, em formato mensal, e eu não entendia nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, sabe? que era boa, né? E eu não lia do número um, 2, 3. Eu pegava o número, sei lá, 45 e achava que estava entendendo tudo. Aham. Depois eu fui ler com mais velho, na adolescência, li mais uma vez nos meus 20 anos, e agora eu estou lendo pela primeira vez no original em inglês, e ainda é o meu quadrinho predileto, assim, tipo, Sim, é o quadrinho que eu recomendo para todo mundo, mas eu nunca recomendo que seja o primeiro quadrinho que você vai ler. boa. E tem alguma indicação de livro que você tenha lido recentemente? Não de quadrinho, de literatura mesmo? Uma coisa que eu li já há um tempo, e é uma coisa que eu tenho recomendado para todo mundo, é um livro que chama The Power, da Naomi Alderman, Uhum. no Brasil saiu, se eu não me engano, saiu como O Poder mesmo. É uma premissa muito boa e muito forte. Assim, ela é pupila de roteiro da Margaret Atwood. Ela é Ah, aluna dela. sim. Ela é canadense, ela é a aluna dela, e tem muito do trabalho da Margaret no trabalho dela, no The Power. E Aham. a premissa basicamente é o seguinte: as mulheres passam a ter um poder elétrico, de repelir os homens, sabe, quando elas querem. E Ah, sim. é um poder que vai da rejeição até o assassinato, sabe? Elas ficam realmente Aham. poderosas, e o jogo vira. E ela meio que faz uma distopia desse jogo virado, de assim mostrando, olha, esse é um mundo que as mulheres estão dominando, mas na verdade ela está narrando um mundo atual que os homens dominam, sabe? Aham. É forte, é um livro forte, assim, tipo, parece óbvio, mas é muito forte. Pode ser um bom final para o conto da Aya, né? As mulheres começam a repelir os homens, mata todo mundo e resolve essa porra. Também, é verdade. Então é isso, é isso que tenho lido, e eu não li muito recentemente, mas eu sempre gosto de recomendá-lo. Entendi. Bom, recentemente eu tenho lido mais pro podcast. Essa semana que eu dei uma roubada também, aproveitar que o Gabriel está lendo o 2666, que tem 5.000 páginas. Eu tô lendo os livros do Peter Handick, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel. Eu li Os Belos Dias de Aranjuez, que é uma peça de teatro, que foi filmada pelo Wim Wenders, e dizem que o filme é bem ruim. O livro é bom, não é nada especial, mas é interessante. E, e agora eu estou lendo Poema Duração, que é um poema que ele fez também.
E é bom que é tudo curtinho, rapidinho, embora seja uma pedrada, né? Que os livros são bem pesados, assim, bem Ah, densos. Mas geral- é um bom autor. Não conhecia muita coisa dele, mas é. geralmente para mim Nobel e Pulitzer pula fila, mas ele ainda não me despertou. Eu tenho muito mais vontade de ler atualmente da outra vencedora do que dele mesmo. Eu só não li o da outra ainda porque os livros são mais caros aqui, então por enquanto eu tô lendo os dele, depois eu compro um dela. Eu até falei no podcast passado, eu quase comprei um livro dela aqui, que era o Viagens, mas Chama ainda não li Flying. também não. É. É, É um livro bem badalado dela. sim, sim, sim. É. Ganhou o Man Booker Prize de tradução, enfim. Isso, isso. Bom, acho que tá bom, né? 1h16 de Porque é gravação isso. já. Você corta tudo, deixa só uma indicação. Não, não, vou deixar todos. Bom, é Tranquilo. isso. Hoje tivemos um convidado especial. Acho que dá para a gente fazer ainda mais lá para frente um outro programa sobre quadrinhos. A gente pode até falar de coisas mais populares também, né? Tintim, os do Milo Manara, Hugo Pratt. Não sei se você curte muito isso também, mas Estamos aí. Quando vocês precisarem, chama a gente. maravilha. Então tá, um abraço. Obrigado aí por participar. Valeu. Obrigado a você pelo convite e é muito legal. O podcast é muito legal e foi muito bom. Foi muito bom participar. Até a próxima. Beleza, então. Valeu, Carlinhos. Um abraço. Tchau.